Graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Estamos nessa noite adorando ao nosso Deus. Você que veio a este lugar com esse objetivo, nós viemos buscar de Deus, e a Bíblia diz que aquele que busca encontra. E nós que viemos buscar de Deus nessa noite, cremos que vamos receber de Deus. Você crê nessa forma? Amém. Glória a Deus. As nossas crianças sempre abrilhantando o nosso louvor, o nosso culto a Deus. Isso é muito importante quando uma igreja reconhece que as crianças são a igreja de hoje, também a igreja de amanhã. Graças a Deus pela nossa liderança que tem entendido isso e investido no futuro da igreja. Embora são as crianças a igreja de hoje, mas também a igreja do futuro. Um dia nós vamos nos aposentar, né? Ou vamos ser promovidos ao céu. Se Jesus não vier arrebatar a igreja, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos vão continuar o trabalho de Jesus, que é de Jesus, que é da igreja. Graças a Deus, você pai, você mãe, que pode ensinar o seu filho no caminho do Senhor. Você que na sua casa é a igreja de Jesus, e quando você vem para o santuário, para esse templo, nós unimos as nossas famílias no objetivo de adorar a Deus. É tão importante quando a igreja ela pode se reunir no santuário, mas porque primeiro já tem o serviço de igreja dentro da casa ou no dia a dia, e aqui a gente pode compartilhar de coisas gloriosas e adorarmos ao nosso Deus. Parabéns, pai e mãe, que tem investido no seu filho, né? Graças a Deus pela Igreja Batista Nova Jerusalém, que também tem investido no ministério infantil. Graças a Deus por isso. Nós estamos no caminho que é o caminho certo, é o caminho da vitória. O povo de Deus é um povo vitorioso. O povo de Deus é um povo vitorioso. Isso. Queria orar com você nessa hora. Você pode ficar de pé comigo mais uma vez? Você pode dar a mão ao seu irmão que está do seu lado aí, unindo a sua força junto com a dele. Você pode fechar os seus olhos e começar a dizer palavras que engrandeçam o nome do Senhor. Você pode dizer palavras que vêm enaltecer o nome do Senhor. Comece a adorar, querido, ao nome do Senhor com a sua oração. Comece a buscar ainda mais do Senhor. Atraia a presença do Senhor para este lugar, através do seu clamor, através da sua oração. Dê volume à sua voz. Ó Deus, no nome de Jesus, nós estamos neste santuário, neste local, na casa do Senhor. O nosso objetivo não é outro senão engrandecer, enaltecer ao nome poderoso do Senhor. O nosso objetivo, ó Deus, é dizer o quanto o Senhor é bom, dizer que a sua bondade ela é duradoura, dizer que a bondade do Senhor dura para sempre. Nós viemos dizer que quão formosos, ó Deus, são os teus preceitos diante da tua igreja. Ó Pai, obrigado porque os céus revelam a sua grandeza, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Obrigado porque tudo que foi feito se fez por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Messias. Obrigado porque, ó Deus, proclamamos a glória do Senhor. Obrigado porque os céus e terra declaram que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado porque a igreja do Senhor que está reunida neste lugar proclama a vitória daqueles que são ovelhas deste aprisco, o aprisco de Jesus Cristo, bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Obrigado porque um dia a morte de Jesus trouxe vida para nós, e nós estamos, ó Deus, neste lugar, engrandecendo o nome daquele que é poderoso e que vive para todo sempre. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, no nome de Jesus, amém. Você pode dar um forte aplauso ao Messias, querido.
Oh, bendito seja o nome do Senhor, aquele que vive para sempre. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Pode se assentar, meu amado. Você que trouxe o seu caderno, a sua caneta, você que está aí com o seu iPad, com o seu smartphone, né, que você vai digitar aí algumas coisas para você compartilhar lá no seu pequeno grupo, você que vai simplesmente no cuspe e no giz, glória a Deus, prepare aí a sua caneta, prepare aí o seu papel, o seu caderno, o seu veículo de anotação aí. Eu queria dar um título a essa palavra. A palavra de hoje, o bom cristão. É o título que eu queria dar para essa palavra, o bom cristão. Se nós pegarmos o nome Machia do Velho Testamento no hebraico, a palavra Machia quer dizer Cristo. E a palavra grega Christos quer dizer ungido. Então nós percebemos que o nome Cristo quer dizer ungido, alguém que tem uma missão, alguém que foi enviado para algo específico. Como o Antigo Testamento fala sobre Messias, está dizendo que é alguém que veio com uma missão, que veio com um propósito. A palavra no Novo Testamento quer dizer ungido, alguém que é comissionado, que também é ungido para realizar algo de Deus. É interessante, queridos, que no Novo Testamento a palavra vai direcionar Jesus, que já foi profetizado lá no Antigo Testamento, como o Salvador do mundo. Então a palavra Cristo, aonde nós nos encaixamos como cristãos, e aí aqueles que são cristãos, é porque tem um chamado de Cristo. Então, se Jesus é o nosso mestre, se Ele é o Cristo, se Ele é o ungido, se Ele é o enviado, e nós somos cristãos, quer dizer que nós também devemos fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Você e eu, nós fomos chamados para sermos muito mais do que uma terminologia sobre a nossa vida de cristão, mas fazermos as mesmas coisas que Jesus fez. E dentro dessa palavra, ser cristão, existem algumas características que são características básicas para aqueles que são chamados cristãos. Uma das características importantíssimas daqueles que são chamados cristãos, uma das características que nos chama muita atenção, embora a lista seja grande, né? A lista seja grande, mas além de nós sermos cheios do Espírito, além de nós nos movermos nos dons, além de nós estarmos caminhando dentro de um propósito, o nome cristão, ele tem duas características, como já disse, em meio a uma lista que é grande, eu queria destacar duas características. A primeira característica é ser humilde, e a segunda característica é transformar vidas. Então, ser humilde é uma delas, e transformar vidas é uma outra característica. Como já falamos, embora uma lista aqui é grande, nós destacamos essas duas para a gente poder trabalhar em cima desse tema de sermos um bom cristão. Agora, irmãos, muito mais do que entendermos isso à luz da palavra, muito mais do que compreender que temos um chamado igual ao de Cristo, porque somos cristãos, muito mais do que entender isso como uma missão e como uma hombridade para cumprirmos, muito mais do que termos o temor para fazer,
Nós precisamos entender isso e precisamos, de fato, fazer aquilo na qual fomos chamados. Veja, irmãos, Deus, o Pai Todo-Poderoso, quando Ele enviou Jesus ao mundo, Ele enviou Jesus ao mundo com um propósito, para que Jesus pudesse comprar na cruz do Calvário uma igreja transformada, para que possa transformar o mundo também. Quando Jesus te comprou lá na cruz, Ele veio comprar a sua vida, para que agora, através da sua vida, que foi pago um alto preço, o preço de sangue, para que hoje eu e você, que recebemos Jesus como nosso Salvador, agora a gente possa fazer também as mesmas coisas que Jesus fez. Então, entendendo isso, esse propósito, nós precisamos nos encaixar dentro das regras. E a regra número 1 que nós destacamos aqui é ser humilde. A palavra humildade, querido, não é alguém que se esconde, não é alguém covarde. A palavra humildade é o contrário de alguém que é soberbo. Pode ser que alguém se mova nos dons, cheios do Espírito, pode ser que muitas coisas aconteçam através da vida de um bom cristão, mas o coração, a motivação do coração precisa ser vigiada, para que isso não entre como uma soberba, e a pessoa acha que é o melhor crente do mundo, acha que acima dele não existe ninguém, e o pior, menospreza outras pessoas dizendo que ele é o melhor de todos. Então, essa simplicidade, essa humildade é uma característica de um bom cristão. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5, vai dizer o seguinte: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra está dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 de Pedro 5, verso 5. Então, essa última parte do versículo está dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, característica de um bom cristão. O bom cristão, entenda bem uma coisa, irmãos, o bom cristão, ele não pode ser bom somente para a sociedade. Alguém que olhe para a minha vida, para a sua vida e diga: poxa, ele é uma pessoa boa, ele é um bom cristão. Ok, está tudo certo. As pessoas à nossa volta precisam ver que nós somos pessoas enviadas por Deus. Essa bondade de ser bom, né, de fazermos aquilo que Jesus fez, essa característica tem que estar dentro de nós. Mas não somente a sociedade, não é somente a sociedade que precisa ver que eu e você somos bons. Deus precisa ver que você é bom, que eu sou bom, que eu tenho as características de um bom cristão. Não adianta o mundo ver somente, Deus precisa enxergar. E eu aprendi uma coisa, queridos, que Deus, Ele vai sempre enxergar aonde o homem não vê. Os nossos dons, Ele pode chamar a atenção dos homens, mas a essência do nosso caráter chama a atenção de Deus. E quando Deus é atraído pelo nosso caráter bom, por causa de Cristo revelado em nós, então há uma conexão entre o reconhecimento dos homens e a aprovação de Deus. Um bom cristão precisa ter o reconhecimento dos homens e a aprovação de Deus. Você pode dar uma cotovelada gospel no seu irmão e dizer isso: um bom cristão precisa ser reconhecido pelos homens
e aprovado por Deus. Você pode dar um forte aplauso a esse Senhor Todo-Poderoso. Aleluias. Então, quando Deus olha do céu para a minha vida, não pode haver no olhar de Deus uma rejeição, uma reprovação. Então Deus tem que olhar para a minha vida e tem que ver a minha vida como um bom cristão humilde, entendendo que essa humildade não é ser medroso, não é alguém que fica lambendo as suas próprias feridas e dizendo que eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não consigo chegar lá. Não é isso. Mas ser humilde é não ser soberbo, é não achar que é a última Coca-Cola e a empadinha do deserto. É Deus olhar do céu para a terra e não precisar de nós, mas contar conosco para a realização de uma grande obra. Aliás, querido, foi para esses cristãos de bom caráter, um bom cristão, que Jesus disse que deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Foi para esses cristãos, eu e você, que Jesus disse que nós deveríamos sair e anunciar o Evangelho aonde nós estivéssemos. Foi para esses cristãos, eu e você, que Jesus disse: ide e fazei discípulo de todas as nações. Foi para mim e para você que Jesus disse que nós deveríamos impor as mãos e as pessoas serem cheias do Espírito. Nós impormos as mãos e as pessoas serem curadas. Foi para a minha vida e para a sua vida, porque você é um bom cristão. Nós precisamos ser esse bom cristão. A humildade precisa estar em nós, porque Deus, Ele resiste ao soberbo. Uma mesma característica, mas um segundo texto, de Tiago capítulo 5, verso 6. Tiago capítulo 5, verso 6. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos chovendo no molhado. Nós vamos ver que muitos textos vai mostrar característica de alguém que é um bom cristão, tendo dentro de si a essência de Jesus, uma essência de alguém humilde. Eu queria ler um texto com os irmãos, Filipenses capítulo 2. É um texto clássico, muito famoso, que eu queria fazer menção a ele. Estamos falando de características de um bom cristão, dentro do tópico ser humilde. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí vem o decreto de vitória para aqueles que se humilham diante da presença do Pai. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, porque ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eita, irmão, que exemplo de alguém humilde. Se Jesus tinha características de Deus,
porque é o dono de todo o poder. O apóstolo Paulo, quando escreve para a igreja de Filipe, está mostrando para aquela turma lá, de alguém que é ungido, enviado, mas que pegou para si as características de alguém humilde. O apóstolo Paulo está dizendo que ele, na forma de Deus, isso não está na Bíblia, mas a teologia tenta explicar, para falar sobre a humanidade e a divindade de Jesus, dizendo que ele é 100% Deus e 100% homem. Você não vai achar essa porcentagem na Bíblia, mas é para a gente ter esse entendimento, de que ele é 100% homem, porque foi gerado de uma mulher, e 100% Deus, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Então, existe essa característica de divindade de Jesus, e também a característica de Jesus como homem, até porque, para ser o meu substituto na cruz, não poderia ser como Deus, embora estava na sua essência, mas ele tinha que estar na característica de ser humano, para ser o meu substituto na cruz. É uma forma de Deus se identificar com a minha vida e com a sua. Quando o povo estava passando pelo deserto, Deus havia dado uma ordem para Moisés, para que ele confeccionasse uma tenda, um tabernáculo, em meio ao deserto. O tabernáculo é um santuário que era móvel, ele montava e desmontava, era uma barraca de camping. Porque o povo de Deus estava peregrinando pelo deserto, eles não tinham como fazer as suas casas estucadas, de alvenaria, porque o local é um local de passagem. Então, o santuário de Deus deveria ser um santuário que se movia de acordo com a ordem do próprio Deus na peregrinação do povo. Moisés dizia: nós vamos acampar aqui. Então, os levitas e os sacerdotes, eles montavam o tabernáculo. E quando a nuvem se movia, que eles tinham que peregrinar, eles desmontavam, e nessa peregrinação. Por que a tenda? Não é só porque era uma morada provisória, mas era porque o povo de Deus também estava habitando nas tendas, porque era uma morada provisória. Então era uma forma de Deus se identificar com a humanidade. Assim como os homens e mulheres de Deus estavam habitando em tendas, a glória de Deus se manifestava dentro de uma tenda. É uma aplicação que se faz para mostrar que Deus se identifica com a humanidade. Grave uma coisa que eu vou te dizer, olhe para mim. Deus se identifica com os momentos difíceis da sua vida. Não pense que Deus está se divertindo com os seus e com os meus problemas e dificuldades. Mas em todos os momentos difíceis das nossas vidas, Deus se identifica com as nossas dificuldades. Para quê? Para as dificuldades serem transformadas em facilidades para nós. Facilidades porque Deus vai estar conosco em meio à tribulação. Então a gente consegue resolver essas coisas, porque o dono da bênção está comigo e com você. Então, uma forma de Deus se identificar. Quando Jó rapou a sua cabeça, vestido de panos de saco, deitado nas cinzas, a sua vida está num redemoinho tremendo, porque perdeu o gado, perdeu o camelo, perdeu a plantação, perdeu os seus filhos. A sua vida está num redemoinho, está no olho do furacão. É exatamente num redemoinho que uma voz se apresenta para ele, dizendo: onde estavas tu quando eu fundavas a terra? Me responde se tens entendimento. Então Deus ali se identifica com Jó no meio da sua grande tribulação. Jesus precisava vir na forma de homem para se identificar comigo e com você. Jesus teve frio, teve fome, se entristecia, tinha alegria, sentia dores, assim como eu e você. Por quê? É uma forma dele se identificar com a minha vida e com a sua. Então, esse na qual
que é o nosso Cristo, o nosso Jesus, o nosso Messias, o nosso Salvador, o nosso ungido, sendo Deus, o texto vai dizer que ele não usurpou ser igual a Deus, ter as mesmas características de divindade. Ele abriu mão disso, e a Bíblia vai dizer que ele humilhou-se a ponto de ser obediente. Que obediência foi essa? Senhor, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Ele se humilhou a ponto de ser obediente até a morte, e a morte de cruz. Característica de um cristão humilde é um cristão obediente à palavra de Deus. O texto vai dizer que Jesus, ele se rebaixou à forma de homem, e nessa baixa até a forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então deixa eu abrir um parênteses aqui, queridos, para nós, importantíssimo para que a gente possa refletir dentro disso. Quantas vezes nós queremos ser melhores do que Jesus? Às vezes a gente pensa assim: não, eu não quero passar pelo deserto. Espera aí, eu quero ser melhor do que Jesus, porque até ele passou pelo deserto, ficou ali 40 dias. Ah não, tem certas coisas na palavra de Deus que não dá para obedecer. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele obedeceu até a morte. E aliás, queridos, característica de um bom cristão, que é ser obediente e ser fiel até a morte. Apocalipse vai dizer que é um único galardão que a Bíblia dá nome. Quando a Bíblia fala sobre galardão, a Bíblia não dá o nome, que tipo de galardão, só diz que é galardão, uma recompensa. Só fala de recompensa, que nós temos uma recompensa, um galardão. Não diz qual é, não caracteriza cada um, não dá nome a esses galardões. Mas existe um na Bíblia, um único, que tem nome, que é o galardão da fidelidade. Fostes fiel até a morte. Olha o galardão: dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida, selo de eternidade, está vinculado ao galardão da fidelidade. Se nós tivermos a característica de um cristão fiel, se possível, impossível, até a morte, nós vamos receber a coroa da vida. Jesus se humilhou a ponto de ser homem, e sendo homem, ele se humilhou a obedecer até a morte, e a morte de cruz. Por causa dessa característica de Jesus, de humildade, a Bíblia vai dizer que Deus o exaltou soberanamente. Então, queridos, eu já sei que você já está entendendo que se nós somos cristãos, fazemos as mesmas coisas que Jesus, então pode ser que nós também vamos receber as mesmas coisas que Jesus recebeu. Não é dizer que o mundo vai se dobrar diante do seu nome de identidade, aquela identidade que você, o nome que você recebeu, que faz parte da sua identidade, que você se apresenta com o seu nome civil. Não é no seu nome, mas o nome que está sobre a sua vida. Então, por causa do nome de Jesus que está sobre a sua vida e a minha, por causa dessa terminologia, essa característica de cristão, queridos, nós podemos pisar serpentes e escorpiões e toda sorte da maldade. Nós podemos, de fato, pela unção de Deus, fazer prodígios e maravilhas nesse mundo. Aliás, a palavra cristão
cristão, que é pequeno Cristo, quer dizer seguidor. Seguidor, dentro da terminologia do grego, não quer dizer que é alguém que está seguindo os passos da pessoa que está na frente, como se fosse um professor que estivesse levando, né, os seus alunos para uma recreação ou conduzindo ele para a sala de aula, que é um mestre que está conduzindo as crianças ao estudo. Muito mais do que alguém que segue os passos, mas essa palavra no original, a raiz dessa palavra, que quer dizer seguidor, não é apenas alguém que segue, mas alguém que tem as mesmas características. Então, se você é um cristão e tem as características de Jesus sobre a sua vida, o caráter de Jesus espelhado na sua vida, querido, não tem porta do inferno que pode prevalecer diante da sua vida como igreja de Jesus nesse lugar. Às vezes nós olhamos para as dificuldades e nós damos mais ênfase às dificuldades do nosso dia a dia do que o poder de Deus que pode ser operado através de nós. Chegou o tempo, queridos, em que nós vamos de fato ser a igreja de Jesus que arrebenta as portas do inferno e proclame o nome de Jesus como Salvador aonde nós estivermos. Chegou o tempo de nós perdermos tempo com as dificuldades do dia a dia, mas chegou o tempo de nós ganharmos tempo em proclamar o nome de Jesus aonde nós estivermos. Nós somos cristãos, nós somos feituras de Deus, sobre a nossa vida está a mão poderosa do Senhor. Nós não somos melhores do que as pessoas, nós temos uma característica em nós marcada por sangue. Nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Se nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós somos cristãos. E se nós somos cristãos, vamos fazer as mesmas coisas que Jesus fez. E uma delas, precisamos ser humildes. Com todas essas características de poder, uau, pá, vai, receba, precisamos ser humildes. E aliás, Batista Nova Jerusalém, se de repente você encontrar alguém soberbo, por algum motivo, não aprendeu isso do nosso pastor. Não aprendeu. Se você encontrar alguém na Nova Jerusalém soberbo, ore por ele, porque ele precisa ser igual a Jesus e igual ao seu pastor, pastor Alaí, que eu também preciso de oração para ser igual a ele. Às vezes olhamos para um líder ou até uma pessoa, né, da igreja, e às vezes a pessoa, né, pode crer que não aprendeu isso, nem do pastor e nem de Jesus. Então nós precisamos nos encaixar dentro da regra de humildade, simplicidade, de mansidão. Precisamos entrar dentro dessa regra. Jesus foi alguém que foi humilde. Dentro dessa característica, queridos, também de humildade, nós precisamos de uma outra característica, que é transformar as vidas. Bom, se eu recebi Jesus como meu Salvador, se eu agora sou chamado cristão, se eu sou um seguidor de Cristo, porque eu faço as mesmas coisas que Ele fez, Hebreus capítulo 1, verso 3, é o único texto na Bíblia que vai dizer que a expressa imagem do Pai estava refletida no Filho, o caráter do Pai estava em Jesus. Qualquer pessoa que olhava para Jesus, podia ver o Pai revelado no Filho. Qualquer pessoa que olhe para a sua vida, precisa ver Jesus refletido na sua vida. Ok? Dentro dessas características, nessa segunda que a gente separou aqui, de transformar vidas, nós precisamos ser humildes, assim como Jesus foi,
mas também nós precisamos transformar a vida das pessoas, assim como um dia nós fomos transformados e assim como Jesus transformou a vida de tantas pessoas. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos capítulo 11, a partir do verso 19, nós vamos ler até o 21 e depois o verso 26. Atos 19, do 19 ao 21. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo, pode dizer glória a Deus. E aos que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Atos capítulo 11, verso 20. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Verso 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Verso 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olhe para mim, por favor. Se a característica de um bom cristão é ser humilde, a segunda característica é, dentro dessa humildade, poder ser anunciante da obra de Deus, poder fazer as mesmas coisas que Jesus fez, poder ser de fato chamado cristão pela sociedade, mas também será aprovado por Deus. É um casamento, é uma aliança, é algo que se completa, é reconhecido pelos homens e aprovado por Deus. A aprovação é que as pessoas, esses cristãos que em Antioquia foram chamados de cristãos, por que que as pessoas deram esse nome a eles? Ou por que que as pessoas reconheceram os discípulos de Jesus como cristãos? Por que será que aquelas pessoas ficavam maravilhadas do que os cristãos, do que os seus discípulos, os discípulos de Jesus estavam fazendo? Eles ficavam maravilhados e eles viam aquilo que Jesus estava realizando através da vida deles. Eles não tinham tempo, não ficavam dando desculpas, não tinham objeções, pegavam os cristãos, eram perseguidos, apedrejaram Estevão, e eles pensaram que apedrejando Estevão, os cristãos iam ser dispersos. Pelo contrário, isso fez com que eles tiveram mais gás, mais força, e aí eles começaram a pregar o nome de Jesus, a falar das maravilhas do Senhor, a ter sinais, prodígios e maravilhas, porque Jesus era com eles. E então, porque o nome de Jesus se espalhou por todo o mundo, as pessoas começavam a ver que os discípulos faziam eram as mesmas coisas que Jesus fez no seu tempo, no seu ministério. Então eles chamavam os discípulos de Jesus de seguidores de Jesus, de cristãos, porque estavam fazendo as mesmas coisas. Deixa eu dizer uma coisa importante para nós, igreja de Jesus do século 21. Essa característica não pode sair da nossa vida nos dias chamado hoje. Nós precisamos continuar com esta mesma essência de sermos chamados cristãos. Nós precisamos pregar o evangelho da verdade, nós precisamos mostrar com a nossa vida, com as nossas atitudes, que somos de fato cristãos. Precisamos olhar para as pessoas necessitadas e
levarmos aquilo que eles precisam para mudar a história da sua vida, não só numa questão social, para sermos reconhecidos como pessoas sociais, mas as pessoas precisam ver em nós que nós temos as características de Cristo. O mundo tem que olhar para nós e ver, de fato, eles são cristãos. E Jesus tem que olhar para a minha vida e para a sua e tem que aprovar as nossas atitudes. Ninguém que faz a obra de Deus, ainda que reconhecido pelos homens, mas reprovado por Deus, está garantido alguma coisa para a sua vida. Porque algumas pessoas vão estar de frente com Jesus naquele grande dia e vão dizer: mas no teu nome eu expulsei demônios. Quem faz isso é cristão. No teu nome eu curei os enfermos. Quem faz isso é cristão. Porém, quando não se tem reconhecimento, a aprovação daquele que chamou, vai dizer: espera aí, você pode ter feito tudo isso, mas eu não te conheço. Ou seja, eu não te aprovei. E se você foi reprovado, é porque falta alguma coisa. Pode ser que tenha reconhecimento dos homens, mas tenha reprovação de Deus. É preciso um casamento. É preciso uma unidade, reconhecimento dos homens e aprovação de Deus. Reconhecimento dos homens e aprovação de Deus. Reconhecimento dos homens e aprovação de Deus. Todas as pessoas que olharem para a sua vida precisam reconhecer a sua vida e a minha como cristão. Deus tem que olhar para a minha vida e para a sua vida e tem que haver em Deus uma aprovação, para que haja essa unidade e o nome de Jesus seja glorificado e a vida das pessoas sejam transformadas. Infelizmente, irmãos, existem as religiões e as religiosidades da vida que têm atrapalhado muitas pessoas a esse entendimento. Muitas pessoas fazem o que fazem porque estão fazendo isso motivado pela religião. Eu não quero dar nome, mas existem religiões que fazem os seus atos de caridade porque foi-lhes ensinado que através do ato de caridade eles recebem salvação. E existe um outro segmento religioso que faz atos de caridade porque a religião lhe impõe que deve fazer. Não, tem que fazer. Não, para ser reconhecido você precisa fazer. Olha, se você não fizer, está faltando alguma coisa. A diferença de um bom cristão é que faz, não é porque ensinou, que é pelas obras que você vai se gloriar ou que você vai receber alguma coisa. A Bíblia diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas, quando fazemos alguma coisa para o mundo, fazemos com a essência do amor. Todo mundo que ama, ele pode fazer caridade. Mas nem todo mundo que faz caridade tem a hombridade de amar alguém. A diferença de um bom cristão é que faz, não é motivado porque se você fizer recebe salvação, não é motivado porque a religião está dizendo que você tem que fazer. Um cristão faz o que faz porque a motivação é Jesus Cristo que está impulsionando para fazer. Porque a regência é pelo amor. O que faz é enxergar a necessidade das pessoas e ter as características que Jesus teve de íntima compaixão e se compadecer da pessoa a ponto dela não ter nem 1 quilo de arroz, mas eu tenho 2, então eu dou 1 para ela e fico com 1. O que é isso? Tem que fazer porque senão não vai ser salvo. Tem que fazer porque a religião obriga. Faço porque é amor. Faço porque Jesus fez. E eu aprendi pela essência do amor que eu devo fazer isso. Característica de um cristão: humildade e transformar a vida das pessoas. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos lá em Antioquia, porque eles estavam anunciando Jesus Cristo. E o anúncio não era só de palavras, mas era de atitudes. A igreja de Jerusalém ficou sabendo
que Saulo estava, sendo enviado para essa igreja aqui, junto com Barnabé, para que eles pudessem estar promovendo o nome de Jesus. A igreja de Jerusalém enviou eles para lá, para essa igreja que estava abençoando a vida das pessoas, que abriam mão do que tinham, para poder abençoar a vida das pessoas. Uma vez me perguntaram sobre dízimos. Mas dízimo, essa coisa, isso é do Velho Testamento. O único texto que vai falar é Malaquias, E fala, tudo bem, mas é no Antigo Testamento. O Novo Testamento não tem a palavra dízimo. Pois é, irmãos, 10% era lá no Antigo Testamento. O Novo Testamento não é 10%. O Novo Testamento é 100%. As pessoas abriam mão de tudo que tinham. Atos dos Apóstolos vai dizer para nós que as pessoas vendiam as suas propriedades e pegavam todo o dinheiro e entregavam aos apóstolos. Falava assim, não estava dando oferta para eles não, dizendo aqui, toma, eu estou vendendo tudo, vou ficar pobre, estou dando para você ficar rico. Esse é o conceito do mundo hoje, dentro do que é dízimos e ofertas, e até mesmo dentro da igreja, infelizmente. Mas na realidade o que as pessoas faziam era motivada pelo amor, porque eram cristãos. Eles pegavam 100% do que eles tinham, entregavam nos pés dos apóstolos, aqueles homens que iam administrar aquilo que eles estavam dando. E aquelas pessoas iam fazer a obra do Senhor. A igreja de Jesus, ela avançou na história, porque as pessoas vendiam as suas propriedades. Eles não davam 10%, como diz o mundo, dão dinheiro. Eles não davam 10%. Eles olhavam e entregavam tudo o que tinham, porque o principal eles já tinham recebido. O melhor e o maior eles já haviam recebido. Então as pessoas faziam isso motivado pela essência de Jesus, a essência do amor. Eles entesouravam a casa do tesouro. O nome de Jesus era glorificado. Irmãos, isso fez com que a igreja de Jesus avançasse de uma forma gloriosa. Era financiado muitos missionários para ir pelo mundo afora, pregando o Evangelho de Cristo. Pensava que era barato uma passagenzinha de navio. Quem sabe alugar um jumentinho, Sei lá, isso tudo custa dinheiro, irmão. Assim como os dias de hoje. Mas por causa de um coração e uma mente que não era contaminada pela sociedade que reprovava os cristãos, pelo contrário, caía na graça do povo, os cristãos, os discípulos caíam na graça do povo, e Deus acrescentava todos os dias aqueles que deveriam ser salvos. Por causa disso, muitas pessoas receberam Jesus como Salvador. Se hoje você é um cristão, se o Evangelho de Jesus um dia chegou no Brasil, foi porque muitos cristãos, eles deram tudo o que tinha. E alguém pode pensar assim, rapaz, mas o que vai ser da vida de alguém se der todo o dinheiro que tem? O que vai ser dessa pessoa se pegar o carro dele e vender, ou dar de oferta na igreja? Se pegar a casa dele e vender, ou dar de oferta para a igreja? As pessoas pensam nisso, vou dar de oferta, não tem nada errado, está tudo certo. Mas a mente corrupta de alguns vai dizer o que vai ser dessa pessoa se ele entregar a casa, o carro, o fundo de garantia, o dinheiro, entregar tudo. O que vai ser dessa pessoa? Irmãos, o que vai ser das pessoas? O que seria de nós se Jesus não tivesse entregue? Não era o dinheiro, o patrimônio, se ele não tivesse entregue a sua própria vida. O que seria de nós se muitos cristãos não tivessem entregue as suas vidas? Estamos falando de dinheiro, que a traça e a ferrugem consome. Nós tivemos nossos irmãos que foram estraçalhados pelos leões no Coliseu, porque entregavam a sua vida para Jesus. O que é dinheiro diante daqueles que entregam a vida para Jesus? Isso é a essência de quem de fato recebeu Jesus como Salvador. Às vezes a gente pensa que vivo num mundo muito louco, que alguém
Como que alguém pode sair do conforto do seu país e ir para o Timor-Leste, para o Afeganistão, para o Haiti, para onde for, para ser missionário lá, para estar na ponta da espada, para deixar ser a cabeça cortada? Queridos, e a gente pensando em dinheiro, tem pessoas que têm a essência de Jesus e estão entregando a sua vida. E a gente preocupado com dinheiro. Não quero fazer apologia a dízimos e ofertas, querido, embora isso é uma defesa bíblica, porque está na Bíblia. Mas o papo hoje aqui, no bom sentido, não é falar sobre dinheiro, dízimos e ofertas. Isso aí a gente deixa para o pastor Arão Xavier. Nós precisamos entender que nós estamos falando de alguém que recebe Jesus como Salvador e tem prazer, se for o caso, para ganhar a sua vida, perder. Porque isso é reino de Deus. Para ser cheio, tem que se esvaziar. Para ser o maior lá, ó humildade, tem que ser o menor aqui. Essência de Jesus na vida de um bom cristão é reconhecer Jesus como Salvador e fazer as mesmas coisas que Jesus pôde fazer. E isso não está vetado para a igreja de Jesus nesses dias. Como falamos no início, foi para a minha vida e para a sua que Deus deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a sorte da maldade. Isaías capítulo 11, verso 2, e eu quero encerrar aqui, falando sobre o enviado de Deus, o Messias, o ungidaço. O texto vai dizer, Isaías capítulo 11, verso 2, e repousará sobre ele, número 1, o Espírito do Senhor, número 2, Espírito de sabedoria, 3, inteligência, 4, conselho, 5, fortaleza, 6, conhecimento, 7, temor. Olhe para mim, por favor. Isaías está falando sobre o advento do Messias. O profeta está liberando uma palavra para a humanidade, para a sociedade, que Deus iria enviar alguém que sobre ele estaria repousando 7 espíritos, que teologicamente a gente entende que é a totalidade, é um todo sobre a vida de Jesus. Então, vamos dizer que esses níveis de unção que estava sobre a vida de Jesus, todos esses foram refletidos no caráter de Cristo. Jesus tinha o Espírito do Senhor, do Pai, amém ou não amém? Ele tinha o Espírito de sabedoria. Eu vou falando, se você concorda, você vai dizendo amém. Vamos começar de novo. Jesus tinha o Espírito do Senhor. Amém. Ele tinha o Espírito de sabedoria. Amém. Ele tinha Espírito de inteligência. Amém. Ele tinha Espírito de conselho. Amém. Ele tinha Espírito de fortaleza. Amém. De conhecimento. Amém. E de temor. Amém, né? Ele tinha todos esses, porque a unção que veio sobre ele, ele deixou transparecer para todo mundo. Essas mesmas características, queridos, estão propostas para a sua vida hoje como igreja. Sobre a sua vida também pode fluir esses níveis de unção. As pessoas podem olhar para você e ver que em você tem o Espírito de Deus de conselho, de fortaleza, de inteligência, de sabedoria, de temor. Espírito do Senhor se movendo sobre a sua vida. Se você é um cristão, querido, está proposto para a sua vida esses níveis de unção, para eu e você transformarmos o mundo onde nós vivemos. Está sobre a minha vida e sobre a sua vida, querido, essa responsabilidade. O desejo do Pai é que todos sejam cheios desta unção. João 14, 12.
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu quero encerrar, querido, dizendo que sobre a sua vida existe uma grande responsabilidade de ser cristão. Sobre a minha vida existe uma grande responsabilidade de ser cristão. Muito mais do que encher os templos nos domingos de culto à noite, é termos a essência e a característica de verdadeiros cristãos. Que a cada dia a gente vai rompendo uma barreira e deixando para trás as nossas esquisitices. Que a cada dia nós vamos num processo de santificação que é contínuo. Todos os dias eu me aproximo um pouco mais de Jesus e a cada dia eu me pareço mais com Jesus. A cada dia mais eu vou mostrando para mim, para o mundo, para o império das trevas, para o reino da luz, de que eu a cada dia me pareço mais com Jesus. Essência de um bom cristão: fazer as obras até maiores do que esta, porque Jesus foi para o Pai, nós ainda estamos aqui, então a gente tem um tempo ainda maior para fazer aquilo que Jesus fez e coisas ainda maiores. Não é para ser maior do que Jesus, não é isso que o texto está dizendo. É maior na questão de quantidade. Não é dizer que Jesus fez pouco, mas nós temos um tempo maior. Nós ainda estamos aqui, e não é só a sua vida que está dizendo o contexto, está dizendo de um legado que você deixa para a geração posterior. O que o contexto está dizendo não é apenas de uma pessoa que vai fazer obras maiores. Se Jesus curou 10 pessoas, você vai curar 20. Não é para dizer que você fez mais coisas de obras, quer dizer que sobre a minha vida e a sua vida existe uma responsabilidade de deixar um legado de santificação e de cristão para a geração que vem após a nossa. É nós deixarmos para a geração que está vindo, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, que vale a pena levar o nome de cristão, que a igreja de Jesus, enquanto não for arrebatada, vai arrebentando as portas do inferno neste lugar. Os nossos filhos precisam crescer muito mais do que com o smartphone nas mãos e brincando de joguinho, mas os nossos filhos precisam crescer dentro da essência do que é o evangelho da verdade. Ai, que responsabilidade, irmãos, que no discurso isso é muito bom, mas que na prática dói. Mas se não doesse, irmãos, parece que não teria valor. Tem que doer para a gente perceber o valor que tem. Graças a Deus pela vida de muitos cristãos que estão aqui nessa noite, que nós vamos deixar este legado para a nossa geração. Não vale a pena, irmãos, falar de mau testemunho de cristão. Não vale a pena falar sobre isso. De marido que maltrata a esposa, às vezes na rua, os dois estão brigando, xingando. De um crente que compra e que não paga. De pessoas que passam e falam assim: ela ainda diz que é cristão. A gente não quer entrar nesse mérito, não vale a pena. Não vale a pena. Alguém um dia me perguntou assim: rapaz, é difícil da nossa igreja ver alguma cajadada, né? Eu falei: quando o pastor lá e prega, não tem mesmo não. Mas eu falei para ele assim: paz, os domadores de animais, para eles aprenderem, eles têm que bater. Quando um domador de um animal, ele quer que o animal faça alguma coisa, ele precisa bater no animal para o animal aprender. Com o rebanho de Cristo, não se bate para aprender. Com o rebanho de Cristo, se ensina com palavras e com atitudes para o povo aprender. A palavra pastor é muito mais do que alguém que usa um cajado. A palavra pastor, ser pastor, é alguém que conduz ovelhas.
Diferente de um beduíno que, ao invés de ir na frente das ovelhas, conduzindo as ovelhas para o aprisco ou para a pastagem, um beduíno fica atrás do rebanho, batendo na ovelha. E alguém pode falar lá, é um pastor, porque está cuidando de ovelha. Não, pastor não fica atrás. O pastor vai na frente, conduzindo o caminho. Quem fica atrás do rebanho de ovelhas são beduínos. E quando eles estão levando as ovelhas, muitas vezes não é para o aprisco e nem para as pastagens. Muitas vezes bate na ovelha, colocando ela no caminho do matadouro. É por isso que Jesus disse que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, nós temos Cristo como a nossa maior essência de exemplo. A Bíblia mostra que um verdadeiro cristão segue os passos de Jesus, faz as mesmas coisas que Jesus. Se pegarmos o ministério de Jesus, muitas pessoas já até tentaram, viu? E até grandes teólogos. Pegar Jesus na sua essência, do princípio ao fim do seu ministério, procurando falhas em Jesus. Até escribas e fariseus tentaram fazer isso. E não acharam. E não acharam. Eu acho que melhor exemplo do que esse para se seguir não existe. Ainda que com todo o esforço do apóstolo Paulo, quando ele disse sede meus imitadores, ele está dizendo, cara, eu sou um bom cristão. Se você quer o exemplo de um bom cristão, siga meus exemplos, os meus exemplos. Mas ele diz que as pessoas devem imitá-lo, porque primeiro, ele é um imitador de Cristo. Imitar, tipo, fazer um fantochezinho? Não. Se for possível, de até entregar a minha vida para que outros sejam salvos. O apóstolo Paulo estava disposto a isso e, aliás, foi decapitado. Queridos, nós, nesses últimos dias da Igreja de Jesus sobre a face da terra, nós precisamos exalar a essência de cristãos aonde nós estamos. Nós precisamos cumprir o dever que foi dado a nós, como Igreja de Jesus. Nós precisamos proclamar o Evangelho da salvação, o Evangelho de transformação, o Evangelho de milagres, de curas, de transformações, de sinais, de prodígios e maravilhas, mas o principal de todos, o Evangelho da salvação. E os anunciantes do Evangelho da salvação são aqueles que um dia foram salvos. E aqueles que um dia foram salvos são chamados de cristãos. E aqueles que são cristãos são pequenos cristos, seguidores de Cristo, porque fazem a mesma coisa que Cristo fez. Te chamou pelo nome, viu, filhão? Está chamando você pelo seu nome. Basta que nós, eu e você, a gente tenha um salmo na nossa boca para salmodiar ao Senhor, dizendo, eis-me aqui e envia-me a mim. Se você quer ver essa cidade transformada, nós não temos condições de transformar uma cidade saindo da nossa casa e vindo para os cultos aqui no domingo à noite. Também só à noite, porque de manhã a gente gosta de ficar dormindo. Muito mais do que sair da nossa casa e vir para os cultos de domingo à noite. Isso aqui é para vir mesmo, aqui é celebração. Mas muito mais do que um culto à noite, nós precisamos viver uma vida de cristão. Se nós queremos mudar a sociedade onde nós estamos, nós precisamos agir no nome de Jesus. Não tem nada que te segure, viu, querido? O que pode segurar você e a mim, sou eu mesmo, em dizer eu quero ou eu não quero. Só que Jesus está te chamando, querido, para você fazer. E é através da sua vida que muitas outras pessoas vão ser transformadas, assim como um dia você foi. Levanta a mão para mim, quantos que são transformados aqui nessa noite? Que coisa boa, né, irmão? Que coisa boa. Nós fomos transformados, irmãos. E se a mesma quantidade de pessoas que tem aqui agora, nessa noite,
Se nós quisermos que uma outra quantidade igual a essa também esteja transformada, cada um de nós, se transformarmos uma única pessoa, durante um ano, a mesma quantidade de pessoas que tem aqui hoje vai ter daqui a um ano, ou seja, dobrou o número, e aí vai dobrando isso durante os anos. Rio das Ostras será conhecida como o polo do avivamento. Fique de pé comigo, querido, no nome de Jesus, nós vamos orar. Eu quero orar com você nessa noite. E eu queria fazer um chamado para a sua vida. Um chamado para a vida daqueles que querem entregar a vida para Jesus. Dizer, eu quero mudar a história da minha vida. Eu quero ser chamado um cristão. Eu quero entender tudo de Jesus. Primeiro eu quero ser salvo. Ok, sou salvo. Agora eu quero ter fome, sede de Jesus. Eu quero crescer na graça e no conhecimento. Eu quero aprender, eu quero me batizar. Eu quero participar das coisas do reino de Deus. Eu quero ser um cristão na essência. Eu preciso mudar a história da minha vida. E eu preciso mudar a história da vida de quem estiver à minha volta. Primeiro eu preciso entregar a minha vida para Jesus. E eu queria convidar você que está conosco nessa noite, que tem esse desejo, de que Jesus mude a história da sua vida, de que de fato Ele seja o Senhor, o Salvador da sua vida. Eu quero convidar você, num ato de coragem, querido, para que a gente possa estar te ajudando em oração e te conduzindo para esse crescimento. Eu queria convidar você, sai do seu lugar e você vir até aqui à frente para que a gente possa estar orando com você. Eu gostaria de pedir a toda a igreja que nós pudéssemos estar intercedendo nesse momento, orando nessa hora. E eu queria te fazer esse pedido, esse desafio. Uma oportunidade de mudar a história da sua vida. Enquanto nossos irmãos vão estar aqui nos conduzindo com uma música, com louvor, nós vamos ter a oportunidade de estar orando, querido, e abençoando a sua vida, se assim você desejar, entregar a sua vida para Jesus. Lançado uma oportunidade para a sua vida aqui. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não pense que é uma exposição da sua vida. A princípio o inimigo pode pensar assim, tá vendo? Você está firmando um compromisso, mas você tem um monte de coisas que são coisas erradas que você tem que mudar. Querido, é só com Jesus que a gente entende de fato o que é certo e o que é errado. Não é imposição de religião, mas é a ação do Espírito Santo que muda nossas vidas, que muda a nossa essência, que muda o nosso caráter, e que nós vamos caminhando a ser moldados a cada instante. Então quero convidar você, se você está conosco nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus, nós estamos aqui para orar junto com você. Espírito Santo, Espírito Santo. Igreja, esteja orando nessa hora, por favor. Espírito do Senhor, Espírito do Senhor. Oh Espírito do Senhor, manifesta a tua graça, Senhor. Manifesta a tua unção. Manifesta o teu poder, Espírito Santo. Poder de transformar vidas, de mudar a essência, de salvar a vida do perdido. Oh Espírito Santo, onde está você que quer entregar a vida para Jesus? Eu estou em tua presença,
Estamos te dando essa oportunidade nessa noite. Te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Oh Deus, que amor é esse? Bendito seja o nome daquele que vive para sempre. Capaz de abrir mão Espírito Santo que transforma. do bem mais precioso que alguém pode ter. Oh Espírito Santo que O seu transforma. próprio